isso nem sempre é buscado pelas pessoas. Nós falamos muito sobre gerar frutos, sobre dar frutos, mas nós esquecemos do processo que leva à frutificação. Então, geralmente somos pessoas guiadas por resultados, somos pessoas imediatistas, olhando para aquilo que a gente pode gerar, mas nós nos desapercebemos daquilo que antes Deus deseja gerar em nós, para que possamos gerar da parte de Deus. Então, antes de acontecer um processo de dentro para fora, acontece, obviamente, um processo no nosso interior. Veja que no versículo 7 é que Paulo fala sobre estar enraizado, mas no versículo 6, ele começa falando sobre nós que recebemos a Cristo. Então, eu queria falar sobre 7 verbos que aparecem aqui e que Paulo está trabalhando em seu pensamento na Escritura. O primeiro é o receber. Ele fala, vocês que receberam a Cristo. Ele está falando sobre alguém que já iniciou uma jornada. Ele está falando sobre pessoas que foram alvo de uma graça e de um presente da parte de Deus. Ele não está falando sobre as pessoas que estão perdidas em pecados e delitos, mortas segundo Deus esse século, não. Ele está falando sobre gente que tem uma qualidade, ela recebeu algo que só o Senhor pode dar. E veja que esse presente tem a ver com a graça de Deus, não tem a ver com nada que possamos fazer, não tem a ver com nada na nossa capacidade, na nossa força, tem a ver com aquilo que Cristo fez, pagando o preço por nós, para que tivéssemos essa vida e essa bênção. Hoje nós temos Cristo habitando dentro de nós. O que fizemos para isso? Nada. É dom, é presente de Deus, é um motivo de estarmos gratos ao Senhor. Nós recebemos algo. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? Então, Jesus, ele dá esse exemplo, ele começa se doando por nós e nós o recebemos. Já que isso não tem muito a ver com a nossa força ou com a nossa competência ou com aquilo que fizemos, Paulo então vai continuar dizendo, olha, vocês que receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Aqui é que começa a nossa parte. A primeira parte é a parte de Jesus, então há uma garantia de que Deus vai fazer. Ele se doa por nós, é aquele texto conhecido, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas depois de receber a Cristo, então começa a nossa jornada. E Paulo faz questão de enfatizar que esse Cristo Jesus é o Senhor. E nós costumamos falar isso, que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, primeiro ele nos salva do pecado, do inferno, do diabo, da vida sem sentido, sem propósito, vivendo cativo das nossas próprias vontades, mas então ele se manifesta como nosso Senhor. E quando ele se manifesta como nosso Senhor, existe uma vida a ser vivida neste Cristo, neste Senhor, neste Jesus. E essa então é a nossa parte. É aqui que começa a nossa parte, caminhar para viver em Jesus, andar em Jesus. Quem está andando rumo a um objetivo, a um lugar. E quem está andando precisa entender quanto tempo vai levar a caminhada, porque ele precisa se preparar. Pode ser que o sol esteja quente demais, pode ser que ele sinta sede no meio do caminho, pode ser que hajam obstáculos no meio do caminho, para os quais ele precisa estar preparado. Então, quem sai para ir a algum lugar andando, tenta, no mínimo, calcular a distância que vai percorrer até chegar ao lugar de destino. Significa que a caminhada com Jesus não pode ser uma caminhada não calculada. Não pode ser a caminhada da empolgação, do sentimento. A caminhada com Jesus exige permanência, continuidade, constância. Um cálculo para saber que eu vou processualmente sair do lugar que eu estou e chegar até um outro lugar. Significa que nós precisamos ter paciência para perceber o processo de crescimento da vida espiritual. Uma vez que nascemos de novo como bebês espirituais, começar a engatinhar, começar a caminhar a jornada da fé em Jesus. E deixa eu dizer uma coisa importante para a gente. Deus não vai caminhar o caminho por nós. Ele se doou por nós, mas Ele não vai caminhar o caminho por nós. Pelo contrário, Ele é o caminho pelo qual nós caminhamos. Foi isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem caminha nesse caminho, anda na verdade.
E por andar na verdade, o engano e a mentira vai se dissipando do seu interior e essa pessoa experimenta a vida. Mas é preciso trilhar o caminho. É preciso fazer um esforço, é preciso permanecer, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. É preciso viver uma vida em Jesus. Quem recebeu Jesus tem o direito de se tornar filho de Deus, de viver como filho de Deus. Mas o que estamos fazendo com aquilo que recebemos? É um dom gratuito de Deus, Cristo habita em nós, mas o que estamos fazendo com aquilo que recebemos? Se nós não estamos andando nele, de que adianta termos recebido a ele? Se nós não estamos vivendo nele, de que adianta todo o sacrifício, o alto preço que foi pago naquela cruz em nosso favor? Aquele preço de sangue criou para nós aquilo que está escrito na carta aos Hebreus, um novo e vivo caminho. É preciso trilhar, é preciso pisar, é preciso andar nessa realidade que está sendo proposta para nós. O pastor não vai trilhar esse caminho por você, o seu amigo não vai trilhar esse caminho por você. Essa é uma decisão individual, é uma convicção do seu coração, de tendo recebido a Cristo, caminhar em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender que o versículo 7 vem depois do versículo 6. Então, antes dele falar sobre enraizados, ele fala sobre gente que recebeu Jesus e gente que, tendo recebido Jesus, anda em Jesus. Eu não posso ser enraizado se eu não ando em Jesus. Eu preciso pensar como tem sido a minha caminhada, quais têm sido as minhas prioridades, quais têm sido as minhas preferências, o que eu estou fazendo da minha vida, no horário para fora do culto, para fora do congresso, para fora do encontro. Como que eu tenho utilizado as minhas 24 horas diárias? É isso que determina a minha caminhada. Não adianta nós dizermos que cremos em uma coisa, mas praticarmos outras coisas. Que gerência nós estamos fazendo do tempo, que disciplina nós estamos tendo com a nossa própria alma, com o cultivo da nossa própria alma. Então, falar sobre enraizados é tomar consciência da caminhada. Não adianta andar como pessoas inebriadas, embriagadas pelas distrações dessa vida. Um dos atributos da adoração é a atenção. E nós vivemos numa geração mais desatenta da história. Existem elementos o tempo todo que estão sendo colocados para roubar a sua atenção. E no final do dia você percebe que você recebeu uma enxurrada de informações, mas você não desenvolveu nada. Você não aprofundou nada, então você sabe nada sobre tudo, mas não sabe tudo sobre coisa nenhuma. E nós somos acostumados a essa nova realidade, e isso vai nos roubando de criarmos raízes em Deus. Então, se o tema do nosso encontro é enraizados, é um momento da gente parar, pensar e tomar consciência da nossa trajetória. A gente não pode andar de qualquer jeito. A gente precisa tomar consciência, sair do ópio, sair da embriaguez e nos encher do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro par de verbos que o apóstolo usa: receber para caminhar. Se eu recebi a Cristo, eu tenho que andar em Cristo. Se eu recebi a Cristo, eu tenho que caminhar em Cristo. Então vai ser sequencial. Se eu recebi, ponto 1, eu caminho, ponto 2. Aí então ele diz, enraizados nele. Veja que se você lança uma semente numa terra, e 2 dias depois você arranca aquela semente e lança sobre outra terra, e 4 dias depois você arranca de novo e lança sobre outra terra, ela não consegue criar raiz. É óbvio, é claro. Logo, pessoas enraizadas são pessoas que permanecem. Não são pessoas que estão buscando novidades aqui e ali, porque essas pessoas não criam raízes. Não são pessoas que estão indispostas ao relacionamento, porque é nos relacionamentos que as raízes vão sendo tecidas. Veja, quando nós lançamos a semente, nada de extraordinário acontece aos nossos olhos. Quando o semeador semeia uma semente, o que vai acontecer depois daquele semear é tédio. Você vai olhar para a terra, não está acontecendo nada. Não tem nenhuma pirotecnia, não tem nada que vai chamar a sua atenção. Há silêncio. Parece que não deu certo, mas você precisa esperar.
Veja que há um texto importante no livro de Isaías que diz que os jovens correrão, mas se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha que interessante, parece que tem a ver com correr muito, mas não, tem a ver com esperar e permanecer. Aquele que espera e permanece renova as forças. E o interessante da figura que Isaías está usando é que de um lado você tem aquele que é um corredor, que tem força para correr, que tem preparo para correr, que é o jovem, e tem um outro que está esperando. Mas aquele que correu muito lá na frente cansa, e o que espera toma asas como águia. Então ele chega primeiro, mesmo tendo ido depois. É aquela fábula da lebre e da tartaruga. Uma pensa que vai ganhar pela sua potência, mas a outra pela constância vence e termina a trajetória. Então a caminhada com o Senhor não é uma corrida de 100 metros rasos, onde você vai colocar toda a força e rapidamente você vai encerrar. A caminhada com o Senhor é uma maratona. E se você assiste uma maratona, você olha assim e diz, olha, até eu posso vencer essas pessoas, eles estão correndo devagar, mas eles estão calculando o tamanho do caminho, eles estão permanecendo. Talvez você não esteja crescendo muito rápido, a questão não é a velocidade com que você anda, a questão é se você está andando e se você permanece no caminho. Isso é muito interessante para os jovens, porque os jovens são naturalmente mais empolgados, os jovens são naturalmente mais atraídos, isso é bom. A questão é por quanto tempo você vai permanecer naquilo que te atraiu. A beleza de Jesus aparece para você, mas rapidamente outras belezas roubam o seu olhar. Então não tem como contemplá-lo a ponto de receber a revelação da sua santidade. Os anjos declaram santo porque eles permanecem olhando, eles não olham para outro lugar. E a nossa mente não consegue permanecer em um minuto no pensamento. A gente vai divagando, a gente vai desorientando para lá e para cá. Nós precisamos criar a capacidade de permanecer. Quando a raiz é lançada sobre o solo, nada acontece aos olhos, mas dentro da terra, algo lentamente está começando a acontecer. O que deve se fazer quando a raiz é lançada ao solo e a semente, sim, a semente é lançada ao solo, a semente da palavra de Deus já foi lançada no solo do nosso coração. O que deve ser feito é que nós devemos regar, nós devemos cuidar e nós devemos esperar. E a raiz, ela cresce para baixo. Pessoas que estão buscando ser enraizadas, definitivamente não são pessoas que querem aparecer. Pessoas que estão buscando ser enraizadas não são pessoas que querem palmas ou reconhecimentos, porque quem é enraizado está crescendo para baixo, está crescendo naquilo que não é visível aos olhos. A semente vai tomando lugar na terra, Deus está fazendo alguma coisa, mas os homens não estão vendo isso. Então quem é apressado em ser reconhecido não tem raiz. Quem é apressado em ser visto ou louvado não permanece. No primeiro vento vai sucumbir, porque não tem raízes profundas. Mas aquele que está cultivando o mesmo sentimento de Cristo Jesus, esse está enraizado. Aí você me pergunta, mas como assim o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Que sentimento é esse? A Bíblia revela para a gente em Filipenses. Em Filipenses capítulo 2 está escrito, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se a si mesmo. Olha que coisa linda. A gente geralmente quer se encher do nosso ego, para se tornar Deus na nossa própria vida. Cristo, que era Deus e é Deus, se esvaziou de si mesmo. Ele fez o caminho contrário da gente. A gente está se inflando para alcançar um lugar alto, Ele se esvaziou para descer. Então se a gente não está tendo a mesma atitude de Jesus, alguma coisa está errada. Ele se esvaziou da forma de Deus e Ele tomou a forma humana. Mas essa humilhação não era o suficiente para Jesus. Em forma humana Ele se tornou o menor dos homens. E tendo se tornado o menor dos homens, se tornou servo de todos. Percebe que Ele está descendo, Ele está descendo. E ainda não era o suficiente, não era baixo o suficiente para Ele. Tendo sido servo de todos, Ele foi obediente. Mas ainda não era o suficiente. Ele foi obediente até a morte. Mas não era o suficiente, foi morte de cruz. Ele desceu ao mais baixo.
E quem estava olhando para ele estava dizendo: essa é uma trajetória de fracasso. Ele chegou muito animado, dizendo que era o Messias, mas a verdade é que o final dele é uma cruz, é uma condenação, é uma trajetória não de sucesso, mas de fracasso. Mas Cristo sabia que ele estava descendo para baixo, ou seja, ele estava criando raiz. E é por isso, porque ele chegou ao mais baixo lugar, ele se humilhou diante de Deus, não buscou a glória humana, nem sequer aceitou a glória que vem de homens. Deus o exaltou sobremaneira. Cristo está levado ao lugar mais alto, porque ele voluntariamente desceu ao lugar mais baixo. Por isso que a carta de Tiago diz: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e ele no seu devido tempo vos exaltará. Aquele que se rebaixa, Deus o exalta, mas aquele que se exalta, Deus o humilha. E interessante perceber quando Tiago fala no seu devido tempo. Deus sempre vai usar o tempo para testar o nosso coração. Deus sempre vai usar o tempo para provar a nossa disposição. E só permanece aquele que crê. Aquele que está animado por resultados imediatos não permanece, porque esses resultados não vêm. E a gente precisa pensar sobre isso. Gente enraizada é gente que está disposta a crescer para baixo. Ninguém precisa ver, mas a sua vida de oração está se tornando mais robusta. O seu entendimento, a sua meditação nas Escrituras está se tornando mais robusto. Existe um lugar, ainda existe um lugar, chamado lugar secreto. Mateus capítulo 6 não foi apagado da Escritura. Existe um lugar chamado lugar secreto, no qual o Pai está. Quando Jesus fala sobre o lugar secreto, ele fala: entra no teu quarto, e o teu Pai, que está no secreto, te vê no secreto, e te recompensará publicamente. Ele não diz: olha, entra no secreto e chama o teu pai para o secreto. Ele diz: o teu pai está no secreto esperando você. O secreto é o lugar onde Deus está. E muitas vezes nós procuramos Deus em tantos lugares, em plataformas, em tantos lugares, mas Deus está no lugar mais simples e desprezado da nossa existência, o lugar secreto. E a gente precisa começar a dar atenção a esse lugar. Por que o mundo tenta nos roubar a atenção? Para que a gente não caia na consciência de quem somos em Deus. Quando Deus queria despertar a consciência do povo de Israel, escravizado no Egito, Ele ia levantar Moisés. Satanás, sabendo das estratégias divinas, dá uma estratégia para o faraó. A estratégia de Faraó para roubar o povo de Deus da identidade e do destino foi distraí-lo com muito trabalho. Então, assim que o faraó percebe que algo está acontecendo, para aquele povo entender que não era escravo, era o povo filho de Abraão, ele aumenta a carga de trabalho sobre o povo. Porque distraídos da sua própria identidade, do destino que Deus criou para eles, eles não conseguiriam caminhar naquilo que Deus estava falando para eles. Então as distrações vêm para roubar o nosso coração. A gente precisa apartar as distrações para permanecer naquilo que Deus está fazendo. Nós estamos ouvindo e ouviremos nos próximos dias muitas coisas do Senhor nesses dias. Mas quanto tempo essa palavra vai permanecer no nosso coração? E isso não tem a ver com Deus, tem a ver com cada um de nós. A parábola do semeador é sobre isso. O bom semeador saiu a semear. O semeador é bom, a semente é boa. A diferença é constatada nos tipos de solo, que são os nossos corações. Cada coração recebeu de uma maneira diferente. Ora, o semeador está aqui, está semeando a boa palavra, mas o que vai determinar não é o semeador ou a semente, isso é garantido por ele. O que vai determinar é o que a gente faz depois. O que vai determinar é o tipo de solo que é o seu coração. Você pode chegar em casa e de repente se inebriar em Reels, em Story, em Instagram, e essa semente vai ser rapidamente roubada pelo diabo. Ou você pode chegar em casa e meditar em alguma coisa da Escritura, e parar e fazer uma autorreflexão, um autoexame da sua vida, em decidir mudar de vida durante a semana, em tomar atitudes diferentes. Depende de você cultivar uma vida em Deus. E o primeiro passo para cultivar uma vida em Deus é enraizar essa vida em Deus.
Então é preciso dizer que se estamos falando sobre jovens enraizados, estamos falando apenas do pré-requisito para começar a caminhar naquilo que Deus está fazendo. Talvez possamos em outro momento ter um encontro, um congresso sobre frutificar, mas esse congresso só chega quando a gente começa com enraizar. E daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você talvez seja alguém dando muitos frutos, mas isso vai depender do que você fez agora, hoje, quando você ouve sobre criar raízes em Deus. Talvez daqui a 5 anos você encontre alguém que estava aí do seu lado nesse congresso, e a sua vida está árida, parece que Deus está em silêncio, mas a vida do outro está fluindo e transbordando em Deus. O que está acontecendo? Perdemos a intimidade com Deus. Qual foi a diferença? A diferença foi o caminho que cada um decidiu trilhar. A diferença foi a decisão que cada um tomou quando deveria tomar. Então não é sobre empolgação, é sobre decisão, e é uma coisa séria. Só isso vai gerar a transformação que nós precisamos na nossa vida. Então, se o primeiro par de verbos é sobre receber para então andar, o segundo par de verbos que está no versículo 7 é enraizar para então edificar. Ele diz enraizados e edificados nele. Então, depois que nós criamos raízes profundas, robustas, fortes em Deus, intimidade com Deus, relacionamento secreto com Deus, onde ninguém está vendo, onde os aplausos não estão chegando, aí então Deus começa a nos edificar nele mesmo. Deus começa a nos construir. Deus começa a nos modelar. Deus começa a nos fazer, porque Ele olha para nós e Ele percebe que a gente está 1 ano nele, a gente está 2 anos nele, a gente está 3 anos nele, a gente permanece. Que tipo de gente é essa? Que tipo de discípulo é esse? É o discípulo que tem no coração mesmo os sentimentos de Pedro. Quando Jesus trouxe uma palavra dura para a multidão saiu, era dura demais para ela. E os discípulos estavam perto de Jesus, Jesus virou para eles e disse: olha, e vocês, o que é que vão fazer? E Pedro dá a melhor resposta. Ele diz: para onde ou para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo: olha, a gente decide permanecer. Mas a gente não está permanecendo porque é bom, a gente não está permanecendo porque não tem sofrimento, não tem dor, a gente está permanecendo porque todos os outros caminhos levam à morte, mas esse caminho, as suas palavras, são as únicas que levam à vida. Então para onde que a gente vai? A gente não tem mais alternativa. Se a gente for minimamente inteligente, a gente vai permanecer em você, a gente vai permanecer contigo. Essa atitude do coração precisa ser a nossa, não temos alternativa. Jovens que estão construindo a vida com alternativas de futuro não vão permanecer quando a proposta for boa demais. Nós não temos plano B. A partir do momento que recebemos a Cristo, Ele é o nosso único plano, é o plano A. Se der certo com Cristo, estamos com Cristo. Se der errado com Cristo, estamos com Cristo, porque com Ele nunca dá errado. É sobre tomar uma decisão de alguém que foi conquistado por Jesus. Deus está buscando relacionamento. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A gente não pode viver de reunião em reunião. A gente precisa andar como filho de Deus. A definição mais alta que a gente pode ter é ser chamado amigo de Deus. O amigo é aquele que Ele confia. Vocês percebem que Jesus falava para multidões, Jesus curava multidões, Jesus multiplicava pães e peixes para a multidão, mas Ele não chama a multidão de amigos. A multidão não dava com Jesus, a multidão ia visitar Jesus. E a gente tem que perguntar: quem somos nós? A gente está visitando Jesus? Olha que coisa maravilhosa, eu visitei Jesus e saí com pães multiplicados, aleluia! Mas não significa que você conhece a Jesus. As multidões viviam isso. Existia um outro grupo que eram os discípulos, esses andavam com Jesus. Mas ainda assim, entre os discípulos tinha um que o próprio Jesus fala que era o diabo, que era Judas. Então nós podemos andar na comitiva de Jesus e não partilhar do Espírito de Jesus. E dos 11 que sobravam, 3 eram aqueles que Jesus levava para as coisas mais íntimas. Quando Jesus está sofrendo no Getsêmani, Ele leva Pedro, Tiago e João. Eram 3 que Ele contava mais.
Então, a multidão tinha 12. Dentre os 12, tinha 11 que ficavam. Dos 11, tinham 3 que Jesus confiava um pouco. Mas dos 3, tinha um que era o discípulo que Jesus amava. Então, você tem que decidir o que você faz em resposta ao amor de Jesus. Porque você pode ser a multidão, você pode ser um diabo, você pode ser os 3 de confiança, ou você pode ser aquele que recosta a cabeça no ombro de Jesus. Depende de você. O chamado de Jesus foi o mesmo para todos: siga-me. A diferença foi a resposta de cada um. E eu anseio por ver jovens mais radicais em responder ao chamado de Jesus. E radical significa ter raiz. Eu anseio por ver jovens que entregam a vida inteira por Jesus, e não em parte, não com reservas. Eu anseio em ver jovens apaixonados integralmente por Jesus, e não pelas coisas dessa era. Jovens que não cultivam o espírito de Esaú, que trocou a bênção eterna da primogenitura para satisfazer o seu desejo imediato de alimento, de comida. Jovens que decidem resistir ao pecado até o ponto de dar o sangue, como está escrito na carta aos Hebreus, porque amam Jesus. Esses o mundo não é digno. Esses enfrentam a morte, são vitoriosos mesmo na morte. Esses são entregues todos os dias ao matadouro, nas escolas, nas faculdades, mas em todas as coisas são mais do que vencedores, porque têm convicção daquilo que receberam. Nós não recebemos um espírito de covardia para retrocedermos. Nós recebemos um espírito de coragem e de fé. Nós precisamos caminhar o caminho. Grandes homens e mulheres de Deus que a gente vê na história, alguns eram adolescentes. Os discípulos de Jesus eram jovens, muito jovens, mas foram pessoas que decidiram estar enraizados nele. Então, que não seja mais um congresso ou mais uma palavra, seja uma decisão da juventude dessa igreja, estar enraizado em Jesus. E aí, caminhando para o final, tem um outro par de verbos. Aquele que recebeu Jesus, anda em Jesus, e então está enraizado em Jesus, para ser edificado por Jesus, e está firme na fé. Aquele que foi enraizado, está sendo construído, tem firmeza na fé. E estando firme na fé, não é levado pelas filosofias desse mundo. Na atual geração, há tantas vozes falando por aí, há tanto barulho, há tantas ideologias, há tantas filosofias que vão mexendo com as paixões do seu coração e te levando para um lado e para o outro, como ventos de doutrina. Nós precisamos, uma vez enraizados, ser construídos por Jesus para termos firmeza da nossa fé. Os jovens não podem mais ser frouxos em declarar aquilo que acreditam, porque a verdade ela não pode ser tímida ao ser anunciada. Nós precisamos de intrepidez para crer naquilo que recebemos, porque aquilo que recebemos é a verdade de Deus. Nós não precisamos nos intimidar com relação às questões dessa era. Nós precisamos de convicção espiritual. John Wesley, um dos maiores evangelistas da história, ele tem uma frase muito boa que ele diz: incendeie-se por Deus, e então os homens virão ver você pegar fogo. É sobre estar incendiado, é sobre estar convicto, é sobre estar apaixonado por Jesus, independente do que os outros pensam, independente do que os outros dizem. Nós recebemos um tesouro, e esse tesouro em vaso de barro. A gente não recebeu qualquer coisa para que a gente ande de qualquer jeito. Eu anseio em ver jovens com o espírito dos jovens moravianos. Vocês conhecem a história, um avivamento de mais de 100 anos de oração e casa de oração, de jovens, que culminou em jovens que queriam evangelizar o mundo. E a história marcante dos moravianos é que havia um lugar em que só entravam escravos. Era um lugar de fazendas para trabalhar ali, quem entrava ali não saía mais. Mas as pessoas que estavam ali não tinham ouvido sobre Jesus, não receberam o evangelho. Ora, como se fará então? E aqueles jovens têm um ímpeto de pregar o evangelho para aqueles escravizados. Só que eles são informados de que só entra sendo escravo, e uma vez que entra não sai mais, morre ali. Então eles se entregam como escravos,
e vão para evangelizar aquele povo. Eles nunca mais voltaram, mas quando eles se entregaram, eles disseram uma frase importante: por que vocês estão indo? Vocês estão loucos. Vocês têm uma vida pela frente, um futuro pela frente, um casamento, uma carreira. Por que estão entregando a vida por isso? Eles disseram: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Isso são jovens enraizados, aqueles que não querem preservar a sua vida, porque Jesus disse: aquele que tentar preservar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, a ganhará. Essa é a lógica de Jesus. E nós precisamos de uma geração e de um exército de Deus, firmado na fé, que ama Jesus acima de todas as coisas. Nada vai fazer você resistir no dia mal, diante da investida dessa era, se você não estiver enraizado em Jesus. Eu vejo jovens falando e prometendo 1000 coisas a Deus, mas 2 ou 3 anos depois eu não encontro mais esses jovens em Deus. É preciso calcular o preço e mensurar se vai chegar até o fim. É preciso tomar uma decisão a respeito de Jesus. Não há lugar de vida senão em Jesus. Há caminhos que para o homem parecem de vida, mas no final são de morte. O coração do homem é enganoso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Lembra-te do teu Criador no dia da sua juventude, e não quando você estiver velho. Essa é a atitude de maior sabedoria que você pode ter. Então ele diz: firmado na fé, como vocês foram ensinados, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Firmados na fé, como foram ensinados. Jovens que não leem a Bíblia não podem ser firmes na fé. E aí você começa a pensar: olha, eu estou confuso, porque será que aquilo que eu estou ouvindo na igreja é isso mesmo? Você não lê nem a Bíblia, por isso você está confuso. Qualquer ideiazinha michuruca já leva o seu coração, qualquer argumentozinho falho já te rouba, por causa de um influencer, de um youtuber, de alguém na internet, ou na faculdade, ou em qualquer lugar. Qualquer premissa de meia tigela já te deixa abalado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É necessário ir para o texto. Jovens que amam a Escritura, Gênesis, Apocalipse, ano após ano, Gênesis, Apocalipse. A gente está ouvindo muito podcast, está ouvindo muita música, mas falta muita Bíblia. É pouca Bíblia para muita coisa. A gente reproduz texto de coach, a gente reproduz frase de canção, mas a gente não consegue discernir um versículo das Escrituras. Uma geração sem palavra, uma geração sem fé, e uma geração sem fé é uma geração fraca, que sucumbe diante da investida do mundo. Não coloque a sua alma em risco. Se você tem um mínimo amor por si mesmo, busque estar enraizado em Cristo, porque esse é o nosso lugar de segurança. Então ele diz: olha, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão ou ações de graças. Esse é o último ponto. Depois desse processo inteiro de receber a Cristo, e tendo recebido gratuitamente a Cristo, andar em Cristo, nós permanecemos criando raízes. E quando criamos raízes, Deus nos edifica e nos levanta. E quando Deus nos levanta, estamos firmados na nossa fé. E firmados na nossa fé, nós podemos viver uma vida de transbordar sobre outras pessoas. Transbordante de gratidão e ações de graças. Quem passa por esse processo não vive mais em murmuração. Porque quem murmura é aquele que está vivo demais, a ponto de entender que os seus direitos não estão sendo supridos. Quem murmura diz: olha, eu merecia uma coisa melhor. Mas aquele que passa pelo Evangelho sabe que estava morto, e que agora foi ressuscitado em Cristo, mas morreu para si mesmo. E quem está morto não tem direito. Quem está morto não reclama. Quem está morto entende que tudo que ele recebe é dádiva, é bênção. Então, se nós estamos murmurando, nós estamos vivos demais. A gente precisa passar pela morte que o Evangelho nos propõe. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como que eu posso ter direito se eu não tenho vida? Como que eu posso reivindicar alguma coisa se agora a vontade de outro é a vontade que eu faço? Percebe?
E aí você começa a ter gratidão, porque você lembra que a vontade que você faz, que a vontade de Deus, não é a sua, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a sua estava te levando para o mal. Então, no final das contas, Deus nos livra da nossa própria vontade. É aquela ideia errada de que liberdade é fazer o que quiser. Ora, não existe maior escravo do que aquele que só sabe fazer o que quer, porque é escravo dos seus impulsos e desejos e não consegue disciplinar a sua própria vontade. É o pior dos escravos. Os demais escravos foram escravos porque foram capturados em guerra, porque foram derrotados, batalhando e se esforçando, mas o escravo da sua própria vontade é aquele que se entregou à escravidão, aquele que faz o que quer, fraco, de mente, de alma. Então a gente não pode cair na mentira de que liberdade é fazer tudo o que eu quero. Essa é a maior das prisões. Livre é aquele que diz, eu quero, mas eu posso não fazer, porque eu domino a minha própria vontade. E esse lugar de liberdade a gente só encontra em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, jovem, se você está caminhando aí, tentando vencer o impulso, e você nunca vence esse impulso, firma a sua vida em Deus, enraiza em Deus para ser livre dessa escravidão. Ora, que derrota! É estar escravo de um vício pessoal e não conseguir sair mesmo desejando. Esse não é um caminho de vida, é um caminho de morte. E se você está tentando e não está saindo, é porque a sua força não é suficiente para te tirar desse lugar. Você precisa de um redentor, você precisa de um salvador, você precisa de alguém mais forte, maior que você, que estenda a mão e de fato não te deixe submergir, te erga, te faça caminhar sobre as águas. Nós precisamos voltar a Cristo. Nós precisamos voltar ao Evangelho. E aí eu quero ler para encerrar o versículo 8 novamente. Depois de todo esse processo, a Escritura diz, tenham cuidado, para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e questões elementares desse mundo, mas não em Cristo. Depois de todo esse processo, não sejamos roubados pelos falsos ensinos. As ideias têm consequências. Uma ideia errada plantada gera a ruína de uma vida. Então, muito cuidado com o que você ouve, com o que você consome, com o que você vê. Nós precisamos tomar uma atitude de proteger as portas de entrada do nosso coração, os olhos e os ouvidos. O que você tem visto, jovem? O que você tem olhado? O que você tem contemplado? Isso que vai formar a sua alma. Contemplação é adoração. Você se torna semelhante ao que você contempla. Diante de Deus, a santidade de Deus vai te santificando. Diante de outras coisas, você vai sendo modelado segundo essas coisas. E essas coisas todas são idolatria e tornam-se semelhantes aos falsos deuses, todos aqueles que os adoram. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem. É uma disfunção de sentidos, você percebe que sua vida não está indo para frente. Talvez o que você está vendo, o que você está ouvindo, esteja te levando à ruína. Proteja seus ouvidos, não ouça qualquer coisa. Você tem apenas uma vida nesta era presente. Poucos anos de vida, passa rápido. Não ouça qualquer coisa. Ame mais ao Senhor e ame mais a si mesmo. Não veja qualquer coisa. Selecione o que você vê e o que você ouve. Aquilo que vai te edificar, te construir em Deus. As palavras vão suscitando sentimentos, sentimentos vão levando a vontades, e vontades levam a práticas. E quando você vê, você está perdido. Então é preciso cuidar da nossa alma. Deus vai cuidar de você, se você se responsabilizar em andar no caminho do Senhor. Ele não vai cuidar de você como se você fosse uma criança. A ideia do Senhor é que os filhos de Deus sejam filhos maduros. Então nós podemos ser criança temporariamente, mas a ideia é que a gente amadureça. Em algum momento a gente precisou de leite espiritual, mas tem de chegar o momento da gente comer alimento sólido. E o jovem não é mais criança. Nós precisamos nos responsabilizar pela nossa caminhada com o Senhor. Se nós não fizermos isso, Deus perde. Deus não perde nada, Deus é perfeito, absoluto, eterno. Mas a gente vai perder.
a gente vai perder a única coisa que a gente tem, que é a nossa vida. Então, enraizados não é só o tema de um encontro. Enraizados é uma questão de vida ou morte. Se a gente não tiver raiz, qualquer vento vai nos levar. Mas se a gente estiver enraizado, a gente vai permanecer. E é na raiz que a árvore vai se nutrindo para gerar os frutos. É uma questão de vida ou morte. Eu oro para que você considere este tema uma questão de vida ou morte. E você tome uma decisão na sua vida de viver com o Senhor. Talvez você diga, olha, mas eu já sou um cristão. Eu já levantei a minha mão, já aceitei Jesus. Mas a sua vida pode não estar condizendo com essa atitude. Então sempre é tempo de tomarmos uma decisão no nosso coração. Eu quero viver a vida de Deus. Eu quero viver a vida de Deus. E eu encerro com a palavra de Hebreus, quando o Senhor diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, eu não sei o que vai ser o amanhã, eu não sei se eu tenho o amanhã, mas eu sei que Deus está me dando um hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos salve, para que a gente não se perca no mar de informações e distrações dessa vida.